Olá pessoal, nós estávamos sem som, aí nós excluímos o vídeo anterior, agora estamos entrando nesse vídeo aí, mas nós estamos no início do estudo, falando sobre posso repreender o espírito de pobreza. Gente, como eu estava falando antes, tem pessoas que sofrem, carregam um fardo muito grande, sabe? Fazem orações repreendendo o espírito de pobreza, jejuns, campanhas, e aí elas se frustram. Agora tá saindo som. Beleza? Aí elas se frustram, por quê? Porque não vai resolver, não vai adiantar. E aí, queridos, é uma situação que é libertadora esse estudo. Esse estudo de hoje é libertador para a vida de muita gente, sabe? Então o que que acontece? Não existe maldição nenhuma em ser pobre. Não existe maldição nenhuma em ser pobre, em ter que repreender espírito maligno, achando, Ariel, que ser pobre é ação demoníaca na vida das pessoas. Pelo amor de Deus, onde é que isso está escrito na Bíblia? Olha, eu posso ser sincero, assim, sentimento meu e coisas que eu vejo na Bíblia. Tem duas passagens especificamente, que quando João Batista, ele manda os seus discípulos perguntarem a Jesus: és tu mesmo quem dizes que é? E Jesus ele responde assim, avisa para João, mais ou menos assim, avisa para João que enquanto ele está duvidando, coxos são curados, cegos veem e aos pobres é levado o evangelho. E o Senhor ele tem um amor realmente com os pobres, porque aos pobres é pregado o evangelho, e é mais fácil um pobre entrar no reino dos céus, né, do que um rico, porque eu acho que essa questão não tem nada a ver, a pessoa é pobre, ela está amaldiçoada, não. Eu acredito até que eles tenham, as pessoas, né, quando Jesus fala pobres de espírito, eles sentem a necessidade de Deus, sentem a necessidade de... eles sabem que precisam realmente de Deus, que não tem aquela arrogância, aquela prepotência de que é autossuficiente. O Senhor ele tem um carinho especial. Pois é, queridos. Chega para cá que eu acho que está te cortando um pouquinho. Isso. Pois é, queridos. O que que acontece? É ensinado para muitos justamente isso. Vamos fazer propósitos, né? Jejuns, campanhas, orações, repreender esse espírito maligno de pobreza, esse espírito demoníaco de pobreza. Gente, pelo amor de Deus, onde tem isso? Não existe isso. Vamos abrir Ariel, Romanos, capítulo 15, versículo 26. Pega a sua Bíblia aí, você que está assistindo, abre em Romanos. Olha o que Paulo fala aos Romanos, capítulo 15, versículo 26. Pode ler. Porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. Olha o que eu quero destacar nesse versículo. Que o versículo diz que foi uma oferta levantada para os pobres santos. Pega o versículo diz assim: os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Mas se os pobres, que Paulo afirma aos romanos, os pobres entre os quais são também santos, como é que a gente fica fazendo oração repreendendo esse espírito de pobreza? Sendo que o próprio apóstolo Paulo diz assim, olha, vamos fazer uma oferta, levantar uma oferta para ser levado para os pobres entre os santos, os que são santos. Então a gente precisa entender isso, pessoal, a gente precisa entender essas coisas. Olha que não tem nada a ver. Como que os crentes são chamados santos podem estar debaixo de uma maldição chamada pobreza? Como? Tem gente que vive nessa, não existe essa situação, tá? Alguém pode dizer assim, mas pastor, no Antigo Testamento, a prosperidade estava ligada à obediência à lei. Quando você pega ali Deuteronômio, capítulo 28, por exemplo, a gente cita muito essa passagem, né? Sobre a maldição que tem em Deuteronômio e também sobre a bênção que tem em Deuteronômio. E a gente cita várias vezes o versículo, o texto de Deuteronômio, capítulo 28, mas a gente precisa entender todo o texto, né? A gente não pode citar ele isoladamente,
como bem quiser. A gente tem que compreender o texto de Deuteronômio. Mas vamos lá, tem muitas pessoas que dizem assim, olha, mas na lei está dizendo que a prosperidade de uma pessoa está atrelada à obediência da lei. Tudo bem, eu não discordo disso, é a palavra de Deus. Só que nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça, Ariel. Glória a Deus. Nós não estamos debaixo da lei. O que o povo tem que entender é isso. A Bíblia toda, ela é a palavra de Deus e nós não descartamos ela, mas nós temos que saber aonde nós nos encontramos nela. Sim. E hoje nós não encontramos debaixo da lei, nós nos encontramos debaixo da graça. Né? Então quando você percebe lá que o povo, a prosperidade do povo em Deuteronômio estava em a observância da lei, é porque está no Antigo Testamento, eles não estão na graça, nós estamos na graça. Nós não estamos na lei. E aí a gente precisa entender isso. Isso é a verdade. Nós estamos sob o regime da nova aliança. Nós estamos sob o regime do Novo Testamento no sangue de Jesus. E isso precisa ser entendido. E isso precisa ser compreendido, Ariel. As pessoas não entendem isso até hoje. Uma aliança firmada no bem mais precioso, né? Que é capaz de comprar qualquer coisa. A coisa mais... E uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então, o sangue de Cristo, ele é aí infinitamente mais poderoso e mais valioso do que qualquer coisa que é capaz de comprar a alma de todos, né? Então é errado fazer um tipo de oração, fazer um tipo de jejum ou fazer um tipo de campanha para tirar a pessoa do espírito de pobreza como se fosse uma maldição. Não tem maldição em ser pobre. Não existe maldição em ser pobre. Então por que eu vou orar a Deus, me tira dessa maldita pobreza? Pelo contrário, a gente vê muito mais advertências aos ricos. Aos ricos que os pobres. Do que os pobres. Muito mais. Muito mais advertência. A questão de ser rico, a pessoa está muito mais suscetível ao inferno, não por ser rico, mas pelo amor ao dinheiro. Verdade. Então... Vamos a mais um texto, Ariel? Lucas, capítulo 9, versículo 50. Abre aí, pessoal, a sua Bíblia. Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 9, versículo 58. Pode. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Vamos entender esse versículo, tá bom? Esse versículo que o Ariel acabou de ler, 9,58, ele precisa ser compreendido. O que Jesus está querendo dizer? Você já imaginou o que Jesus está querendo dizer nesse versículo? A gente às vezes brinca, né? Jesus não teve nem onde reclinar a cabeça, Jesus não teve nem onde deitar, onde repousar. Então a gente precisa compreender o que quer dizer este versículo, tá bom? Olha o que ele diz aí. As raposas têm covis e as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar, não tem onde pousar a cabeça, deitar a cabeça. Bom, para entender esse versículo, nós temos que ver que Jesus está se relacionando aves e raposas. Quando a gente lê esse versículo assim, de forma corriqueira, rapidamente, sem analisar o que Jesus está querendo dizer, a gente imagina as aves como os passarinhos que voam no céu. A gente imagina as raposas como aquelas raposas, né, que ficam andando no meio da mata, né? Aí cita outros versículos de aves, cita outros versículos de raposas. Mas o que Jesus está dizendo é que ele está fazendo uma relação às aves como se fosse o povo pagão, tá bom? Como se fosse o povo pagão. São as pessoas que não são de Israel, são as pessoas que não são judeus. Então todas as pessoas que não são judeus, todas as pessoas que não são do povo de Deus de Israel, Jesus está fazendo uma correlação com aves. Vamos entender que o contexto que Jesus está em Lucas, quando Lucas relata esse contexto, o domínio da época era romana, cidadãos de Roma, tá? E aqui, quando fala de aves, está falando dos cidadãos romanos, está falando das pessoas que têm a cidadania romana. E aí Jesus faz a comparação de raposa. Raposa, Jesus está falando daqueles que são do povo, são os aparentados,
judeus, né? Tanto que Jesus, a palavra do Senhor considera Herodes como raposa. Você pode observar, e enquanto eu vou falando, abra em Lucas capítulo 13, 32, por favor. E Ariel, assim que achar, ele vai ler, Lucas 13, 32, a palavra do Senhor faz uma comparação de Herodes como uma raposa. Achou, Ariel? Pode ler. Ele, porém, lhes respondeu: Ide dizer a essa raposa que, hoje e amanhã, expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Então, o que acontece? Quando você lê o contexto de 13 e 32, a palavra do Senhor fala assim, esta raposa, ou seja, Herodes. Está falando de Herodes. Então, aves dos céus são o povo pagão. O contexto em que Lucas foi escrito aqui, essa mensagem que Jesus está dando, estava sobre cidadania romana. Os romanos estavam ali. Então, os romanos são considerados como aves. E a raposa é Herodes. E aí o texto vem dizendo, as raposas têm seus covis, têm as suas casas, têm os seus palácios, né? E as aves do céu, seus ninhos. Cada um tem as suas casas. Mas, o que Jesus está querendo dizer para o seu povo? Dizendo o seguinte, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus está dizendo, a minha nacionalidade não é dessa terra. Eu não tenho casa aqui, eu não tenho morada aqui, eu não tenho estabelecimento aqui, eu não tenho lugar aqui. Então Jesus faz essa comparação. Quando você estuda o texto, um versículo simples, que Jesus faz uma comparação de aves e raposas, a gente pensa nos animais, mas Jesus está fazendo uma correlação dos animais aos homens que não têm cidadania judaica, né? Como aves, são os gentílicos, né? São os gentílicos, e a raposa como Herodes. Então, tanto as aves como a raposa têm as suas casas, os seus palácios, os seus lugares. Mas a verdadeira essência, o verdadeiro Filho de Deus, não tem onde reclinar a cabeça, né? Então, o verdadeiro Israel, esse é o verdadeiro Israel, que não se apega com as coisas dessa terra, Ariel. Quem é Israel de Deus? Tem gente que fala assim, lá vai eu entrando no tema aqui, mas não quero entrar não. Eu sou Israel de Deus, mas está apegado com as coisas deste mundo? Filho, Jesus está jogando por terra neste versículo. O verdadeiro Israel de Deus não tem onde reclinar a cabeça nesse mundo aqui não. A cabeça dele está no outro mundo, está no céu, tá bom? Ah, pastor, então é errado eu ter casa, é errado eu ter bens materiais? Não, você pode ter tudo isso como eu tenho, como todos nós temos. A questão é o que Ariel citou aqui, o amor ao dinheiro. É a raiz, né, Ariel, de todos os males. O amor a essas coisas da vida. E tem um versículo também da Bíblia que diz assim, quem espera somente nessa vida é pior. O mais miserável de todos os homens. É o mais miserável. Tá vendo? Então, queridos, é correto fazer oração. Para quem está abrindo a live aí agora, é correto fazer oração, fazer jejum, fazer campanha para Deus me tirar da pobreza? Não, não tem base bíblica para isso. Ser pobre não é ser possuído por demônios. Vamos entender. Ser pobre não é ser possuído por demônios. Ser pobre não é ser possuído pelo mal. Então não tem por que a gente fazer oração repreendendo espírito de pobreza. Sério isso, gente? Tem muita gente fazendo esse tipo de oração, Ariel. A gente fica assim, tem muita gente fazendo. A pobreza, gente, pode ser resultado de várias coisas na vida. Por exemplo, você pode ter nascido numa família pobre. E aí você continua pobre. Resultado de que você nasceu numa família pobre. Continua pobre, né? A pobreza é resultado de várias coisas. Por exemplo, tem muitas pessoas que eram ricos e ficaram pobres. Ou seja, então Deus amaldiçoou? Não, é porque ela agiu errado, ela tomou decisões erradas, fez negócios errados, gastou o dinheiro que tinha de forma errada, né? E aí acabou ficando pobre. Então foi uma decisão, a pobreza é resultado de uma decisão? Sim, a pobreza pode ser resultado de uma decisão também, né? Mas não por espíritos demoníacos, né? Verdade. E ninguém está, Ariel, debaixo de uma maldição por ter nascido em uma família pobre também. Gideão, quando foi chamado, né, Israel ali estava sofrendo,
na mão de tribos pagãs, os midianitas, para ser mais exato, né? Deus escolheu o mais pobre, da tribo mais pobre, a casa mais pobre, escolheu o menor dessa casa mais pobre para poder libertar o povo de Deus. E a gente vê isso se repetindo várias vezes na Bíblia, onde Deus escolhe o menor para poder confundir o maior. Se isso de pobreza fosse uma maldição, Deus iria escolher o mais pobre, o menor? Não, de maneira nenhuma. Assim como Deus escolhe Davi e Deus escolhe vários outros. Deus não escolheu Moisés enquanto ele estava no Egito com poder, escolheu enquanto ele estava lá cuidando das ovelhas, lá do sogro. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Senhor, Ele escolhe quem quer, Ele capacita quem quer. E isso é maravilhoso, né? Isso é um alento pra gente. Eu fico pensando, depois de passar essa pandemia, o que vai ter lugares fazendo propósitos, campanhas para repreender espírito de pobreza. Nossa, Deus. Meu Deus do céu, tem nada a ver, gente, tem nada a ver. A pobreza não é um defeito e nem é uma maldição. Pobreza não é um defeito e nem é maldição. Pelo amor de Deus, pobreza é uma condição social. Está mais atrelada à sociedade, entre níveis sociais, né? Rico, pobre, médio, onde a própria sociedade é que define essas coisas. Né? Tem gente que acha que ser rico é ter dinheiro. Mas vamos lá, como é que a gente pode definir quem é pobre e quem é rico? Tem rico que tem dinheiro, mas tem a saúde debilitada e já tem data até para falecer, né? Deus guarde essa vida, abençoe essa vida, mas não tem nada a ver. Tem gente que acha que ser rico é ter uma saúde, não tem nada a ver com dinheiro. Tá vendo que cada um tem um pensamento sobre riqueza? Então a pobreza, gente, não tem nada a ver com nascer, uma maldição por ter nascido numa família pobre, ou maldição por não ter dinheiro. A pobreza e a riqueza são condições sociais, e a gente precisa entender, a vida inteira foi isso. A vida inteira. Não existe demônio na pobreza, não. Existe demônio na miséria, espírito de miséria, que é outra coisa. Mas de pobreza, não. Então vai ser feliz, querido. Vai ser feliz com a sua família. Hoje é domingo. O que você tem aí para almoçar? Talvez você não tenha um franguinho nosso todo dia, mas vai ser feliz com o que você tem. Você está vivo, Deus deu o dom da vida, vai se alegrar, vai fazer o melhor que você tem na sua casa para servir a sua família, a sua casa. Tá? Você está em família, está todo mundo bem, está todo mundo tranquilo. Então vai ser feliz com o que tem aí na sua cozinha. Não fica chorando porque não tem o franguinho de domingo, não, domingueiro, não. Não fica chorando por causa disso, não. O que tem? Faz o que tem, vai ser feliz, vai rir, vai brincar, tá? Não tem nada de maldição em não ter o frango hoje, não tem nada de maldição em não ter alguma coisa diferente, um doce diferente hoje. Não tem maldição nessas coisas, sabe? Então vai ser feliz. Então tem gente que atrela a pobreza a espírito demoníaco, a espírito maligno. Não tem nada a ver isso, tá, gente? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Existem aqueles, falei já, existem aqueles que por causa de uma escolha errada ficam pobres. Né? Então não existe um padrão de pobreza. É a sociedade que define isso. É o povo que define essas coisas. Né? A Bíblia não faz apologia à pobreza nem à riqueza. Vamos ler 1 Timóteo, capítulo 6. Timóteo, cartas pastorais. Opa, abri em Filipenses. 1 Timóteo, capítulo 6, Ariel. Versículo 10. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Vamos lá. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por quê? Porque é amor ao dinheiro. Eles se ocupam com coisas dessa vida, ocupam com coisas a correr atrás do dinheiro. Ariel falou de umas consequências aí, Ariel. Repete as consequências do amor ao dinheiro. Se desviaram da fé. Desviaram da fé. E a si mesmos se atormentaram com muitas dores.
trazem problemas para a vida, tormento, falta de paz, falta de sossego. Então, gente, o amor ao dinheiro, as pessoas que se ocupam em ficar ricos caem em laços, caem em tormentas, né? Desejos tolos e perigosos, né? Desviam-se da fé, mergulham na angústia, tá? Além de tudo isso, vem o desastre espiritual, porque o amor é o dinheiro, né? E o primeiro mandamento, o primeiro maior mandamento, está lembrado, Ariel? Com promessa? Amar a Deus, né? Ah, tá. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas. Então, há um comprometimento no nível espiritual quando o amor é ao dinheiro, não a Deus. Olha o tanto de problema que traz. Ah, pastor, então me dá dinheiro aí que vai resolver um monte de problema. Não estou dizendo que o dinheiro não é necessário. Dinheiro é necessário. Hoje nós precisamos do dinheiro para tudo, né? Para sair, para comer, para fazer tudo. A questão aqui não é a necessidade do dinheiro, a questão aqui é amor ao dinheiro. Nós não estamos falando aqui que o dinheiro não é necessário. Eu não estou falando aqui que pega o seu dinheiro aí, rasga e joga e queima, joga fora no lixo ou queima. Eu não estou falando isso. Eu estou dizendo que o amor ao dinheiro, a Bíblia está dizendo, o amor ao dinheiro é a raiz de muitos males. O amor ao dinheiro é que vai trazer consequências perigosas para a vida da pessoa aqui, falta de paz, angústia, desejos tolos, brigas, confusões. Fora isso, tem ainda ela tem o desastre espiritual. Ela não vai querer saber de Deus, vai se afastar de Deus cada vez mais, esquece de Deus, porque acaba que o dinheiro engana as pessoas, achando que o dinheiro substitui a Deus e não substitui, né? É muito interessante a gente aprender. Mas a Bíblia orienta que haja um equilíbrio. A gente precisa de um equilíbrio, pessoal. Precisamos de ter equilíbrio, né? Muito grande. Se não existem ordem de Deus para repreender a pobreza, Jesus Cristo em nenhum momento, Ariel, deu ordem, nos dá ordem ou nos dá algum amparo para a gente repreender a pobreza. Não tem um versículo na Bíblia que fala assim, faz uma campanha repreendendo pobreza, faz uma oração repreendendo pobreza, faz um jejum repreendendo pobreza. Não tem nenhum versículo na Bíblia com uma ordem de Deus, de Jesus, ou dos apóstolos, ou dos discípulos, ou dos crentes, nada falando para a gente repreender pobreza. Não tem nada. Verdade. Posso fazer uma Por favor. comparação aqui? Na parábola dos dois filhos ali, o filho pródigo, né? Ele estava na presença do pai, nada lhe faltava. Tudo que o pai tinha era comum com ele ali. Aí a gente imagina a gente na casa do Senhor ali, onde a gente tem prosperidade, a gente tem... Porque prosperidade não é ter riqueza, é não faltar nada, né? Ter tudo ali que você precisa para poder sobreviver. E em determinado momento você acha que aquilo ali é pouco e quer riqueza. Ah, Deus, eu quero dinheiro, me dá aí a minha parte, aí o que o Senhor tem para mim? E aí pega esse dinheiro, vai para uma terra longínqua, foge daquele caminho ali, do caminho estreito, e vai para uma terra onde ele se envolve com pessoas más, pessoas que só querem aproveitar ali do seu dinheiro, comete todo tipo de atrocidade, tudo ali, e aí ele é levado a uma condição de pobreza. E essa condição de pobreza, a gente falando espiritualmente aqui, fazendo só uma comparação com o pecado, que ele não era, entre aspas, rico quando ele estava na casa do pai. Era tudo em comum com o pai não deixava faltar nada. E é esse o ponto principal. Aí ele se vê no momento sem pai e sem todo aquele amparato ali que o pai fornecia e proporcionava. Irmãos, para um judeu, a coisa mais degradante que existe é cuidar de porco, porque porco para judeu é um animal imundo, é um animal impuro. E aí é esse o ponto que Jesus chega nisso aqui, de degradação moral e de degradação em relação ao pecado. O que mais sujo que poderia ter na época para um judeu que era cuidar de porcos era a condição que aquele homem ali se encontrava. E aí ele se liga e fala, nossa,
As pessoas que trabalham para o meu pai têm ali a sua cama, tem ali todo esse amparato também. Eu tô pior do que os trabalhadores ali da casa do meu pai. E o pai, ele cuida bem de todos, dos filhos ali, dos trabalhadores, e coloca tudo ali como um. E aí ele se vê, peraí, eu peguei esse dinheiro, eu gastei tudo, tá vendo que não tem nada a ver com riqueza? Gastei tudo, estou numa degradação moral, estou no mais fundo do poço, comendo comida de porcos ali. E aí ele se lembra, peraí, na casa do meu pai eu tenho tudo de bom, e eu quero ir de volta como um simples servo, como um simples trabalhador ali da casa do meu pai, porque eu vou ter tudo. E tá vendo que essa condição não é de ter dinheiro na mão, de ser rico, não, mas é de estar na presença do Pai, de ter esse amparato, esse amor que vale mais do que qualquer dinheiro que a pessoa possa ter na mão, porque esse dinheiro traz falsos amores, traz falsas conquistas, traz ali tudo que é falso, porque o amor dele estava no dinheiro, né? Exatamente. E aí as pessoas falam assim, então como é que eu faço para ter um pouquinho mais de dinheiro? Porque se pobreza não é maldição, mas eu também preciso ter um pouquinho mais de dinheiro. Concordo com você. Agora tem uma receita de Deus para a gente ter um pouquinho mais de dinheiro. Sabe qual que é? 2 palavrinhas só que vou resumir. Estudar e trabalhar. Entende? Estudar e trabalhar. Gente, o que é uma geração que não quer saber de estudar e nem trabalhar, tá violento esse negócio, né? A gente vê gente aí que, não, eu quero só os benefícios e tal, e vou viver dessa forma. Então o que acontece? Para você ter um pouquinho melhor de condição, é estudar, trabalhar, ser fiel a Deus, querido. Pronto. Não fica naquela falsa fé. Qual que é a falsa fé? A falsa fé é que haverá um anjo que vai aparecer e me dar uma maleta de dinheiro. Isso é falsa fé, gente. Isso não existe, não, pelo amor de Deus. Isso não existe. Há uma falsa fé, é que não sei como, mas eu vou ganhar na Mega Sena. Para com essa bobagem, gente. Vamos parar com isso. Olha, para a gente ser abençoado, Ariel, para a gente ter uma vida com paz, para a gente ter uma vida tranquila e abençoada por Deus, estou falando financeiramente, eu atrelo isso a 3 fundamentos. Eu tenho que estudar, eu tenho que ser trabalhador e eu tenho que ser fiel a Deus. Eu duvido uma pessoa que estude, que trabalhe, que é fiel a Deus, pode até não ser rico, mas que é suprido as necessidades, porque Deus é fiel. Porque não é o dinheiro, não é o dinheiro que te abençoa, é Deus que te abençoa. Não é o dinheiro que me abençoa, é Deus que me abençoa, sabe? Então eu vou estudar, eu vou melhorar minha condição intelectual, vou fazer um concurso, vou passar numa prova, passei num concurso, agora eu tenho condições, vou passar em outro, vou estudar, depois eu vou trabalhar, vou levantar cedo, não vou ser preguiçoso, vou para o serviço. Terceiro, eu vou ser fiel a Deus, vou honrar a Deus, né? Vou fazer o que a Bíblia diz, vou abençoar a obra do Senhor financeiramente, no que o Senhor fala de prosperidade, em abençoar a obra, aquilo que é do Senhor, e pronto. Todas as suas necessidades vão ser supridas quando a gente cumpre. Estudar, trabalhar e ser fiel a Deus. Certo, Ariel? Sim, com certeza. Então, é isso, gente. Fora isso, a gente tem que entender que o dinheiro tem sido uma preocupação grandiosa. O dinheiro tem sido uma preocupação muito grande. Aí a gente tem que procurar andar na dependência de Deus. A gente não tem que ficar preocupado com o dinheiro, não. A gente tem que procurar andar na dependência de Deus. Ariel, Mateus, capítulo 6, 25. Olha o que o Evangelho de Mateus nos traz aqui, quando não andar na dependência do dinheiro, mas andar na dependência de Deus. Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Então,
O versículo continua, ele traz intrínseco aqui que a nossa preocupação, a nossa ansiedade é pelo que a gente vai comer, vestir, ter, né? Ter. Mas o início do versículo fala de algo que está na alma, que é ansiedade. Ansiedade em ganhar dinheiro, né? Ansiedade em ter. Ansiedade em saber o que vai comer amanhã, ou depois, ou mês que vem. Ansiedade em saber o que vai vestir. O versículo está tratando que tem pessoas que estão vivendo ansiosamente, trazendo problemas para a sua vida, por causa que querem ter isso, ter aquilo, conquistar, ter mais dinheiro, ser rico, isso, fazendo oração, expulsando demônios de espírito de pobreza, que não sei o que. E a palavra do Senhor está dizendo, não andeis ansiosos por nada disso. Qual que é a parte final do versículo, Ariel? O versículo 25, qual que é a parte final? Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? E aí a palavra do Senhor está dizendo, a vida é mais importante. A vida é mais importante do que o alimento, a vida é mais importante do que a roupa que você veste, a vida é mais importante do que o carro, o veículo que você tem. A vida é mais importante, é o que eu falei aqui anteriormente, vai viver a vida com o que você tem. Agradece a Deus, né? É Ele quem sustenta, é Ele quem cuida de nós. É o que Mateus está dizendo. Né? As preocupações, gente, encurtam a vida das pessoas. Né? Preocupações encurtam a vida. Ou seja, vou falar numa palavra mais limpa aqui, Ariel. Quem anda muito preocupado vive menos, vai morrer mais cedo. Quem anda muito preocupado com a vida, cuidado, você vai morrer mais rápido, filho. Né? Então, não precisa se preocupar com a vida. Preocupe-se com as coisas do Senhor, estude, trabalhe, seja fiel. O Senhor vai te sustentar, vai te abençoar infinitamente. Nada vai cair do céu, né? Nada vai cair do céu, tá bom? Nada vai cair do céu. Então, Ariel, resumindo, para a gente terminar essa live, quantas horas já está acabando? Que? 10h40. 10h40. Ela já está acabando. Resumindo, tem alguma pergunta aí? Não, nada. Eu até mandei aqui, irmãos, podem mandar perguntas. O pessoal tá acanhado. Tá fraco, viu? Tá fraco. Ninguém tem dúvida nenhuma. Eu quero acreditar, né? Então, glória a Deus por isso. Mas aqui, resumindo o estudo de hoje, para a gente encerrar essa live, não é correto. A pergunta é, volta aqui, posso repreender o espírito de pobreza na minha vida? Posso repreender o espírito de pobreza da minha vida? É correto fazer esse tipo de oração? Não. Não tem maldição em ser pobre. Não tem demônio em ser pobre. Não tem nada disso. Fazer jejum, fazer propósitos, campanha, para repreender o espírito de pobreza. Tá certo? Tá errado? Como eu disse, não existe nenhuma base bíblica para esse tipo de oração, não existe nenhuma base bíblica para esse tipo de jejum, não existe nenhuma base bíblica para esse tipo de campanha, queridos. Não existe. Infelizmente. Isso é libertador, tá? Eu estou falando algo que é libertador na vida de muita gente. Tem gente depressivo porque não consegue ficar rico, porque acha que ser pobre é demônio agindo. Então é uma palavra que está te libertando desse conceito de que o demônio é espírito de pobreza. Isso é libertador. Filho, se liberte desse conceito. Se liberte dessa ideologia. Não tem demônio em ser pobre. Pelo amor de Deus. Não precisa fazer oração para repreender espírito de pobreza. Nem jejum, nem campanha. Tá bom? É a palavra de Deus. Não tem base bíblica aqui, ó. Não tem base bíblica. Não tem um versículo, né, Ariel? Tem quando Jesus diz à igreja de Esmirna, ali em Apocalipse 2, diz o seguinte: ao anjo da igreja em Esmirna escreve, essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, aí entre aspas, mas tu és rico. Rico por quê? Por causa da graça de Deus, de tudo isso. Eles sofreram o que tinham de sofrer ali no Senhor, mas como estavam em Cristo, amparados ali em Cristo, essa pobreza terrena não era párea a riqueza que o Senhor tinha para cada um deles ali.
Exatamente. O que a gente precisa entender, gente, que a riqueza dá poder. Na verdade, as pessoas querem ter poder. Poder para fazer o que elas quiserem. E nós sabemos que o único poder emana só do nosso Deus, só do nosso Senhor. E quando nós somos pobres, nós estamos declarando que nós dependemos do único poder, do único Senhor, do único daquele que é poderoso para fazer qualquer coisa na nossa vida. E quando eu falo ser pobre e rico, eu não estou falando nada de dinheiro. Eu não estou falando nada de dinheiro. Porque tem pessoas, Ariel, que são ricas, mas que dependem do Senhor. Que tem esse conceito. Eu tenho um dinheiro, eu tenho uma reserva, mas a minha dependência é em Deus. Esse tipo de pessoa não ama o dinheiro, mas ama a Deus. E tem dinheiro, mas que realmente reconhece que o único poder é do Senhor. Como tem pessoas que têm dinheiro e que acham que o único poder é do dinheiro que ela tem. Assim também tem pessoas que são pobres e não têm dinheiro e não reconhecem o poder de Deus. Tá vendo como é que é complexo? Deixa o soberbo entrar no coração. Vem a soberba. Então, nós temos que entender que enquanto nós estamos sendo guiados, protegidos, guardados pelo nosso Deus, nós somos abençoados e é Ele quem vai suprir as nossas necessidades. Ao invés da gente pedir e fazer uma oração para repreender espírito de pobreza, é melhor trocar essa oração agradecendo a Deus pelo quanto que Ele tem nos suprido as necessidades. Isso é o mais importante. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu domingo. Compartilhe essa mensagem com alguém, tá? E que hoje à noite, às 20 horas, né, Ariel? Nós vamos termos a live. Estava esquecendo da live. Às 20 horas, acompanhe aí pelo Facebook, pelo Instagram, que nós vamos estar fazendo a live hoje, um culto, uma mensagem maravilhosa do Senhor para a sua vida. Tá bom? Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Paz, Senhor. A todos.